Vamos lá. Isso é estipulado pelo próprio algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então, não há liberdade. Ele tá lá com a cara no smartphone, no aplicativo, a minha meta, eu vou bater, é tantos reais por dia, eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. It's like a game, or it's like hunting, or it's like gambling. É porra. O risco é diário, as situações são críticas, os benefícios para o usuário é muito maior que o benefício para os motoristas que estão todo dia na luta ali. Fora que se você não tiver um seguro também, você está arriscado a qualquer momento você sair e não voltar para casa, né? Por ser morto, ou tipo... Ser morto ou de haver problemas, não é? Mano, nós há pouco tempo vimos aonde? Acho que foi no X-Racing, que era um Uber... Como é que era? Ora, deixa eu ver. Foi um Uber que estava a trabalhar normalmente à noite e depois houve uma pessoa que estava bêbada. Era um homem e uma mulher. Tanto o homem e a mulher estavam bêbados. E depois, tipo, apanharam aquele Uber. E o gajo... Exatamente, já sei. E a gaja, basicamente, estava com os pés em cima do tablier do carro dele, né? Porque a cena do Uber, tipo, aquilo trabalha por aplicação. Portanto, o carro, provavelmente, é da própria pessoa. A Uber não disponibiliza, no fundo, um carro. Acho eu. Não sei muito bem. E estava a ser grande merda, porque ele disse, epá, já viste, tipo, estar a trabalhar desta maneira e depois ainda tem aquelas pessoas que vêm para aqui me foder o tablier, me foder e se fosse isso, bêbadas e pá, metida em problemas. Ele aqui já disse neste documentário a dizer que iria ser complicado porque às vezes nem temos bem seguro das coisas, as pessoas são pronto, como é que eu ia te explicar? É difícil, é fedido, né? Trabalhar com o público, principalmente se calhar até se fosse de noite, e mesmo de dia, né? Porque é sempre complicado, principalmente no Brasil, por causa dos assaltos e de certos problemas e tudo isso. Portanto, é fedido mesmo. E a gasolina aumentou, né? Gasolina, gasóleo, aí é só gasolina. Em vez mas de aqui... ele fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista. Do ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil regular o trabalho. Do ponto de vista político, talvez nunca tenha sido tão difícil. Não é para lavar quintal, porque quintal é arriscado. Mas como? Mas é uma coisa assim, se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim, depois você não tem serviço. A nota cai lá embaixo. Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas quando vai te descredenciar, você vira somente um número. A maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. Pois, vítimas de exploração, basicamente. Pois é, aqui no estúdio, para falar desse filme, está conosco o Cauê, um dos diretores do filme. Coincidentemente, num dia que o noticiário está recheado de notícias de economia, como a inflação, peso real, a gente também está com um economista. Isso é muito bom. Bom, o que vocês propõem refletir nesse filme? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa situação do trabalho no momento atual, que é um exemplo do trabalho no século XXI. Fala um pouquinho sobre isso. Boa tarde, eu sou o Cauê, né? Então, esse filme é um filme da Repórter Brasil, sim, que é uma ONG de comunicadores, né? Que trabalha principalmente com trabalho escravo, né? Esse não é um trabalho escravo, mas é um trabalho que precisa de regulação e é um trabalho que está novo, é uma coisa nova que a gente até estava conversando, que assim a classe média adorou, né? Tudo pelo aplicativo, a praticidade, né? E fazem 2 anos que a gente está tentando fazer esse filme, assim, começamos a conversar de como é que ia fazer. E a nossa ideia inicial era pegar, ir para a Europa, ir para os Estados Unidos e mostrar a realidade deles, que eles estão mais na frente do que a gente dentro dessa nova tecnologia e desse novo sistema de trabalho, né? Mas aí a gente, no meio do processo, começamos a entrevistar algumas pessoas, aí a gente viu que era muito mais fácil já começar, porque já a coisa estava, né, a onda estava quebrando já aqui, né? Então, no nosso filme, por exemplo, a gente escolheu alguns personagens, né? Por exemplo, o motorista, né, por aplicativo,
o motoboy, a empregada doméstica, enfim. E aí a gente também, foi uma discussão interna, assim, da criação, de que a gente não precisava de personagens, sabe, fatos graves. Não, é uma coisa que está acontecendo com todo mundo. Então, é fácil arrumar personagem. Todo mundo conhece o motorista de Uber hoje, né? É incrível, realmente. Então, o filme, na verdade, é uma troca de informação, assim, sabe? Então, acho que a gente pesquisou durante esses 2 anos o que está acontecendo, como que esse game, né? Como é que funciona a brincadeira. E aqui, esse filme, a gente propõe essa reflexão mesmo de vamos parar para pensar, vamos falar sobre, sabe? À noite. É o que está acontecendo. Mesmo de dia é complicado. Não tem regulação mesmo, assim, o próprio Estado, né? Ele acaba pagando a conta no final, né? Porque o motoboy que antigamente trabalhava para uma empresa, né? Ele tinha ali, né? A gente sabe, né? O quanto essas pessoas lutaram pelos direitos, né? E aí da noite para o dia ganhava mais ir para o aplicativo, todo mundo acabou migrando. Sim. E aí ficou mais fácil para as empresas, né? E hoje que ele cai que vai para o SUS, sabe? Então ele vai para um hospital que no final da conta o governo... Tem uma coisa curiosa se a gente pensar historicamente. Eu acho uma beca tipo esquisita a cena do Uber e outras, se calhar, empresas, outros aplicativos e serviços que funcionam assim dessa maneira. É que tipo, imaginem, acho que não há, não sei se pode ser só, por exemplo, só no Porto ou em Lisboa, mas tipo, não há assim, tipo, imagina, não há assim uma relação, dizer assim, entre o trabalhador e a empresa. Ou seja, no fundo é mais ou menos aqui como na Twitch, né? Imagina, qualquer pessoa chega aqui a Twitch e diz assim, ok, vou ser streamer. Ok. E a Twitch tem aqueles requisitos, né? Para seres affiliate, para seres parceiro, né? E depois, tipo, tu começas, né? Começas e caralho, eles nem te conhecem, nem sabem quem tu és, nada, não podes nem ter fotografia, nem o caralho, né? Pronto. E começas a streamar e depois começa a haver valores, né? Começa a haver valores, começa a ver, tipo, ok, esse streamer, que é novo, faz não sei quantas horas. Ok, esse streamer já começa, né? Principalmente depois quando começa a aparecer affiliate. Ok, aquele streamer já consegue fazer X em anúncios. Ok, este streamer consegue fazer X em subscritores, com subs. Consegue não sei quantos primes, não sei o quê. Ok, não sei o quê. Mas, no fundo, ok, a Twitch, tipo, reconhece, tecnicamente, o trabalhador, ou no fundo o streamer, enquanto está a fazer essa cena, né? E é do bem deles, no fundo, eles querem mesmo isso, né? Porque, no fundo, estamos a chamar as pessoas a assistir a Twitch, né? Estamos as pessoas a chamar ao site deles. Mas no fundo não há uma relação, né? Porque imagina, ser streamer é do género, ok, tipo, sou streamer, boa, tá. Eu não tive que falar basicamente com ninguém, né? Que faz parte mesmo da Twitch, da equipa da Twitch, certo? Para me dizerem assim, olha, tens agora aqui um contrato. Que neste caso, quando eu virei affiliate, né? Quando virei afiliado, não houve ninguém por videochamada ou alguma merda ou assim, de dizer, olha, agora és afiliado, olha, gostei de te conhecer e não sei o quê. Não, é tipo, pá, ok, assinas um contrato realmente, tens que fazer as tuas informações e tudo isso, etc. Muita coisa, mas no fundo não há uma cena humana, não é? E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Acho que aqui ainda é pior, no fundo, acho eu mesmo. Porque tipo, chegas ao aplicativo, tipo, ok, quero ser condutor, corrija-me se eu estiver a dizer merda. Eu quero ser condutor, está-se bem. E depois, tipo, ok, eles pedem alguns documentos e tal, não sei o quê. Se eles aprovarem, né? Tu és o condutor da Uber, pronto. E sempre tu quiseres. No fundo, acho que também há uma cena que é, tu, tipo, trabalhas quando queres, não é? Tipo, é só tu tecnicamente ligares a aplicação do Uber e dizer que estás disponível. Estás, tipo, livre para clientes. Portanto, no fundo, também não há um contrato de trabalho. Dizer assim, ok, este Uber aqui trabalha das 8 até ao meio-dia, por exemplo. Ou este... Percebe o que eu quero dizer? Não há nenhum fundo. E isso, no fundo, gera um bocado de confusão e um bocado de esquisitice, não é? Que, tipo... Fica um bocado as coisas instáveis. É a mesma coisa como aqui. Tipo, ninguém me obriga a streamar todos os dias às X horas. Percebem? Ninguém me obriga. Nem a Twitch, nem ninguém. E aqui a cena do Uber é literalmente a mesma coisa. Agora, o que eles falam aqui é a cena da reforma, né? No fundo, o Uber
paga de forma corretamente, as pessoas podem descontar para a cena da reforma, do IRS e tudo isso, para os impostos, né? Ou será que paga de uma maneira um pouco mais oculta, mais disfarçada, não sei o quê? É isso que falta saber. Nos tempos do embargo em Cuba, era comum você, quem visitava a ilha, tomava um táxi, aí de repente quem estava dirigindo era um físico nuclear, um matemático, um engenheiro. Nós estamos chegando nisso também, né? É muito comum, né? Entrar num Uber e você tá com... Tanto, às vezes, né, você pode estar com uma pessoa muito precarizada que primeiro trabalha, às vezes não sabe nem dirigir, como eu já peguei um Uber, o rapaz não sabia nem dirigir. Sim. Ah, eu vim de Itapevi, caí aqui em São Paulo e estou aqui trabalhando. Quanto já peguei também no Rio de Janeiro um escritor que tinha ganhado o Jabuti, sabe, o prêmio Jabuti. Puxa vida, E, Eusébio, como chegamos a esse ponto? Eu acho que primeiro a dizer que eu fui assistir esse filme, o sucesso dele me impediu. Exato, e depois também há bué isso, que é do género. Tu não sabes sequer se... No fundo, a empresa só acredita por causa do sistema de avaliações, né? Porque imagina, ele acabou de dizer que podes encontrar um... Eu nunca andei, ok? Eu estou a falar também, nunca andei. Nunca andei de Uber, nunca andei de táxi. Portanto, não sei, mas... não sei. Mas é como eu estou a dizer, tipo, provavelmente a Uber em si, a empresa, baseia-se basicamente na classificação dos usuários, né? Dos seus utilizadores. Tipo, eles provavelmente podem expulsar aquele condutor ou não querer que ele trabalhe mais para a Uber ou para a empresa, basicamente porque as pessoas não gostaram dele ou meteram uma fraca avaliação no aplicativo, não é? É uma beca esquisita. Imagina, um gajo chega lá, nem sabe bem trabalhar, nem sabe bem conduzir, é muito estressado ou assim, não sabe falar com os clientes. Não há nenhuma, no fundo, formação para lidar com as pessoas, para ser, no fundo, condutor. Que eu fui lá no Centro Cultural São Paulo, né, no CCBB, e já tinha esgotado, porque, de fato, assim, é muito pertinente analisar e compreender este processo, o que está acontecendo com o trabalho no Brasil e no mundo. Primeiro, não é uma coisa brasileira. Segundo, acho que tem duas questões que são bastante relevantes. Que, primeiro, é a profunda centralidade do trabalho, né? Porque se discutia que o processo de avanço tecnológico ia libertar o homem do trabalho e ao contrário. São pessoas trabalhando 12, 14 horas por dia. Sim. Aí existem os rapazes que pilotam moto, existem os motoristas, agora existem ciclistas. Sim. Ou seja, nós estamos voltando a ter um tipo de trabalho em que o homem fornece a sua força física para o processo de realização do valor. Não é curioso? E a gente olha isso e acho que vale muito a pena a gente perceber que é uma interação entre o moderno e o arcaico, o passado e o futuro, de forma agindo com uma simbiose profunda. Não tem como a gente olhar isso e dizer... Eu concordo tipo, com isso, mas é verdade, tipo, pá, o pessoal faz tipo entregas, por exemplo, de bicicleta, né? É bem negativo, porque imagina, a empresa, supostamente, para meter trabalhadores e pessoal, literalmente, a trabalhar com eles deviam literalmente dizer assim, ok, queres trabalhar com nós? Toma aqui uma moto, toma o nosso carro, toma isto, toma aquilo, né? Mas pelo menos devia haver uma entrevista e devia haver vários tipos de testes e tudo isso, claro, antes. E uma cena humana, né? E este tipo, uma cena mesmo de emprego e tudo isso. Aqui neste caso não. Há muitos trabalhos que é tipo, ok, tens moto, tens carro, ok, podes trabalhar para nós. Pá, isso é bué de esquisito. Porque às vezes nem se pensa bem nisso. Porque se nós usarmos o nosso carro, se nós usarmos a nossa moto, algo que é do nosso... não sei qual é a palavra. Se nós usamos algo que é nosso, pronto... Nós estamos a foder aquilo, né? Estamos a foder gasolina, estamos a foder o motor, os pneus e tudo isso, etc. Isso é algo que provavelmente a empresa, claro, nunca vai nos dar. Agora, imagina, há muitas outras empresas, por exemplo, há aquelas empresas que são aquelas pessoas que andam com aquelas carrinhas de carro, né? De carro, carrinhas, e tipo, as carrinhas são da empresa, não é? E tipo, pá, a gasolina é o boss, é o patrão que a paga, né? Com o cartão de crédito dele, provavelmente. Também é uma coisa que eu não sei, mas provavelmente deve ser, né?
Ou pelo menos a pessoa pode, se for preciso, pôr com o seu cartão, mas depois pega nas suas contas e mostra ao patrão e ele tem que lhe dar o dinheiro. E pronto, ou seja, foda-se, não é? No fundo, pá, podes andar a esgaçar com aquilo, pode andar o motor todo fodido, sem óleo, sem nada, com pneus todos fodidos, que no fundo o carro não é teu. É para esgaçar e é tipo, foda-se. Aqui neste caso não, né? Estamos a usar, as bicicletas não são deles, os carros não são deles, tudo isso, e temos que nunca nos podemos esquecer no fundo disso, não é? Agora, atenção, estou se calhar a falar merda, se calhar pode haver a Uber ou outras empresas que dizem assim, ok, temos aqui este carro ou estas nossas coisas, mesmo nossas. Aí até acho bacana. Dizer, não, ser motorista é uma profissão do futuro. Isso há quantas décadas existem motoristas? O que acontece é que a gente vive um processo em que os avanços tecnológicos permitiram um outro tipo de exploração do trabalho. Mas a reforma trabalhista também tem um papel bastante expressivo nessa precarização do trabalho. A reforma foi aprovada agora pelo governo Temer, né? A reforma trabalhista ela foi determinante para a implementação deste projeto de exploração. Sim. A reforma trabalhista, ela gerou empregos como eles prometiam. Não gerou, assim, eles prometiam duas coisas: geração de emprego e crescimento econômico. A economia declinou e aumento do desemprego e precarização se aprofundou. Então, assim, isso partindo de alguns pressupostos que já eram falsos, de que, já que a gente tem muito problema jurídico, né, com a legislação trabalhista, acabemos com a legislação trabalhista. Se tivermos problemas jurídicos com o trabalho escravo, então, em vez de acabar com o trabalho escravo, acabemos com a legislação que protege os seres humanos, né, de serem escravizados. Então, assim, a reforma trabalhista, ela é determinante para esse projeto, ela é determinante para garantir essa exploração e para uma implementação desenfreada. Sabe o que é a reforma trabalhista? Porque, assim, não restam dúvidas que esses profissionais que no começo do Uber ganhavam muito dinheiro, era uma prática de dumping das empresas. As empresas colocavam dinheiro a mais do que elas recebiam para liquidar com a concorrência e para fazer com que pessoas saíssem dos seus empregos para ofertarem o seu trabalho ali para ter uma renda razoável. Sim. O que não se realiza hoje. Né? Não se realiza. Agora, Eusébio, o que a gente percebe é que, por exemplo, a pessoa que é pobre, está abaixo da classe média, tal, ela parece, da maneira como as coisas estão configuradas, dá a impressão que ela para sempre vai ficar naquele estágio. Porque, por exemplo, um jovem com quem você trabalha muito, lida com um assunto, que está lá 16, 17 anos, não consegue emprego, ele também não consegue estudar. Ao mesmo tempo que ele não tem dinheiro nem para transporte, para se alimentar, nada. Ou seja, ele está destinado realmente ao subemprego, né? Fica uma coisa quase fatalista. O que vai se fazer é esse tipo de economia, esse tipo de mercado de trabalho, ele promove uma profunda... Basicamente é tipo as empresas, né? É o Uber, a Glovo, a iFood, etc. Né? Podia estar aqui a dizer vários nomes, mas é literalmente... saberem que há uma grande população ainda que é pobre e que não tem mesmo condições mesmo nenhumas, mesmo mínimas, e precisa de um trabalho urgente, não é? Precisa de um trabalho, e eles, no fundo, dão no fundo este trabalho, assim, desta maneira, mas se nós formos bem analisar mesmo, não é? É fodido, porque da maneira como eles põem basicamente as cenas, é complicado. Imagina, tu fazes entregas, por exemplo, de moto, a tua moto avaria, a tua moto fode-se um pneu, não é? Tudo, provavelmente, não sei como é que funciona, mas a empresa talvez não vai, cobrar. Não sei, também estou a falar, não sei. Uma profunda segregação, né? Então, assim, uma desigualdade. A desigualdade vai crescer demais. O que se considera que é a polarização do mercado de trabalho. Então, o que se dizia que era o trabalho, a sociedade do... Eu já falei sobre essa cena da desigualdade. Eu cada vez mais me dá a entender, ainda por cima com esta cena da Ucrânia, da Rússia, gasolina, carnes, tudo e muita coisa mesmo, tudo muito mais caro. Cada vez mais nós vamos chegar a um ponto em que vai haver desigualdade, muita desigualdade. Enquanto que antigamente havia classe pobre, classe média, classe rica, tudo isso, e se calhar até dentro dessas classes havia umas subclasses, né? E isso era uma cena comum, normal. Provavelmente vamos chegar a um ponto em que vai começar tudo a chegar das duas uma, ou sobes ou desces. Ou és da classe literalmente pobre, ou és da classe literalmente rica. Provavelmente a classe, imaginamos, média, imaginamos vir a desaparecer.
vir a desaparecer literalmente. O conhecimento, na verdade, é a sociedade dos bicos e do trabalho amador. Sim. Então é um sujeito que ele tem que compor a sua renda fazendo um monte de pequenos bicos, um monte de pequenas ocupações, e ele não se especializa em nada, e isso impossibilita o jovem, sobretudo, de construir uma trajetória profissional. A trajetória que faça com que fazia com que ele começasse com ocupações mal remuneradas e no transcorrer da vida ele fosse ampliando a sua experiência, né, a sua decisão, suas escolhas profissionais e o seu salário. Sim. Então, isso, ele se depara frente a pessoas com mais idade. Então, quem tiver mais desenvoltura para questões tecnológicas tende a receber um pouco mais. Então, a gente cria uma situação em que os jovens podem estar recebendo um pouco mais do que as pessoas com mais idade. E isso, na verdade, é só uma expressão de que o conhecimento e a trajetória diz pouco sobre o quanto você vai ganhar ali na frente. Então, assim, a gente vive uma situação que pode se configurar um mercado de trabalho em que as qualificações, a preparação para o trabalho pouco diz, né? E você acaba não tendo escolhas, né? Tanto é que eles chamam isso de uma renda complementar. Né? Tudo vira uma renda complementar, né? E o seu filme reflete um pouco desse estado de coisas, né, Cauê? Sim. São várias coisas novas. O mais triste é mesmo isso, é que tipo, eles dizem que isto é uma renda complementar, né? Ou poderemos dizer que é um emprego complementar, uma cena part-time, ou sei que é uma cena tipo, ok, tens um emprego já normal e depois tipo fazes isso durante 1, 2 horas ou 4 horas e pronto, ganhas um pouco mais com aquilo. O problema é que a maior parte das pessoas provavelmente estão metidas basicamente neste emprego, neste serviço, tipo fazem isto mesmo a sério, fazem isto mesmo porque não têm no fundo nenhuma opção. Não tem basicamente nenhuma escolha. Novas, né? Pra gente, também no processo a gente foi descobrindo, né? Então, por exemplo, a questão das estrelinhas, né? Então, você avalia a pessoa, né? Se ela foi bem ou não. Então, são vários chefes, né? Para dentro de um único trabalhador, né? Os tempos... Eu vi o relato da diarista, né, que ela fala que se não lavar o quintal, ela vai receber menos pontos. É muito cruel, é muito perverso esse esquema das estrelinhas. Exatamente. E o dono do aplicativo também já terceiriza a avaliação do funcionário, não é? Sim, Você que fez uso do serviço, você que avalia, eu só pego o resultado aqui. Exatamente. E quando acontece alguma coisa, né, como aconteceu em São Francisco, que está no nosso filme, que um motorista de Uber atropelou uma criança, né? Eles saem... A responsabilidade fica só para o motorista. Só para o motorista. O aplicativo não se responsabiliza por nada. E são vários gargalos, né? Que a gente foi descobrindo. Estás a ver? Tipo, imagina. Tipo, tu és Uber. Estás a ver? Tu és Uber. Trabalhas na Uber. Atropelas no fundo uma criança, não há um seguro, não há nada, o Uber não quer saber, tipo, não, estamos fora, não sabemos nada, isto é apenas o nosso condutor, mas no fundo não é. É bué ridículo, mano, é bué ridículo, e literalmente há estas grandes empresas, porque a Uber é gigante, né? Quando começou a existir a cena da Uber, foi gigante e foi bem polémico e tudo isso, principalmente com os taxistas, que talvez seja a concorrência mais próxima e mais direta deles. Mas tipo, com caralho, né? Estás a ver? Tipo, gajos, tipo, no fundo, é péssimo quando tu tens tipo isso, tens a sensação que no fundo trabalhas numa empresa, mas parece que nem trabalhas. Porque no fundo, a empresa não te dá literalmente apoio basicamente nenhum, entendes? É ridículo. É ridículo. E isso nem sei até que ponto é que isso é ilegal. Porque provavelmente, tipo, para tu trabalhares numa empresa, imaginamos... Por exemplo, eu acredito que tu para trabalhares numa empresa, imaginamos, tens uma carrinha, vamos imaginar, e tu fazes, por exemplo, certas entregas, ou isto ou aquilo, pá, tu espetas literalmente a carrinha, fodes a carrinha toda, não sei o quê, tu tens, para já, as responsabilidades, tipo, a carrinha vai ter que ser paga não do teu bolso, a empresa é que vai ter que se foder a comprar outra carrinha ou não sei o quê, eu acho. E depois tu ainda tens direito a cena de saúde, seguro de saúde e não sei o quê, etc. E se for preciso até podes ter indemnização por parte da empresa e tudo isso, né? Por ter acontecido aquela cena e estás em horário de trabalho, né? Tens certas regalias em caso de acidente. Agora, neste caso aqui é fodido, mano, é fodido. Estás a perceber? Por exemplo, os tempos mortos, né? A pessoa, ela precisa ter dinheiro, viver enquanto ela não está trabalhando, né? Então, por exemplo, eles só pagam nesse
sistema, ele só é pago a hora que você está trabalhando, né? Então, você saiu daqui e foi para lá, aquilo você recebe, mas o tempo que você está em casa lá, ou apertando o aplicativo para a próxima corrida ou a próxima coisa, você não está ganhando nada, né? Intermitente ali, né? Que você fica sem fazer nada, enfim, não recebe nem nada por isso. Tem uma imagem que, acompanhada de um pequeno texto, que rolou nas redes sociais, viralizou nas redes sociais nas últimas semanas. Essa foto é óbvio, né? Imagina, tipo, tu és Uber, né? Tipo, pegaste no teu carro, já estás a gastar dinheiro e caralho, etc, né? Já estás a gastar todo do teu tempo, da tua paciência, tudo e etc. Tipo, tu podes ali ficar parado e podes ficar ali, tipo, 15, 30 minutos, a caralho, parado e não ganhas mais por isso. Estás ali parado, nada a fazer. Como também podes ter outros dias em que, se ele fizer muito popular e mal estás a entregar uma pessoa, literalmente já tens outra pessoa a entregar. Imaginamos, a ir buscar. É muito... Pá, é um bocado por como aqui, né? Tipo, há lives em que correm bué da bem, aparece o pessoal e caralho, há pessoal a ver, há outras lives em que se não aparece tanto pessoal. Apresenta bem o retrato da exploração do homem pelo homem e das consequências dessa perda de direitos. Dá uma olhada, essa imagem ela vem acompanhada do seguinte texto. Vamos ver a imagem? Essa imagem aí, olha. É assim, a imagem perfeita do trabalho no século XXI. Daí o texto que vem junto com essa imagem, que está rodando aí com o autor desconhecido, um trabalhador sem vínculo empregatício e sem direito trabalhista, fazendo entrega de comida de um restaurante que não é onde ele trabalha, para alguém que a pediu por um aplicativo milionário que também não é onde ele trabalha. Usando uma bicicleta que não é sua e pela qual ele paga para usar a um banco bilionário que também não é onde ele trabalha. Ele não trabalha em lugar nenhum, sem vínculo empregatício e direitos trabalhistas, porém trabalha muito e provavelmente recebe pouco. Realmente, imagem perfeita do trabalho no século XXI, autor desconhecido. Bom, a gente fica se questionando, mas é isso que a gente vê todos os dias. Na Avenida Paulista, por exemplo, a gente vê centenas de pessoas como essa andando nas bicicletinhas alugadas, fazendo entrega de comida. O que isso significa para esse momento que a gente está vivendo? A gente sabe que tem desemprego. E a questão também é essa, tipo, tu podes, tipo, exatamente, podes, tipo, alugar a bicicleta e já está, ou alugares a bicicleta que não é tua, já estás também ali a gastar dinheiro, estás a saber, tipo, Muitíssimo. Tem essa questão da reforma trabalhista que precarizou ainda mais o trabalho, mas para onde a gente está caminhando? Eu posso fazer só uma observação? Acho que essa foto ela é muito significativa e ela é uma expressão do nosso tempo. Sim. Ela é uma expressão do nosso tempo, sobretudo, porque se a gente fosse olhar para ela, né, e dizer o que mais ela chama atenção, é que ela expressa a palavra risco. E o risco de forma multidimensional. Primeiro é que essas pessoas, elas trabalham sem nenhuma proteção do trabalho, sem capacete, sem nada que garanta que ela vá conseguir concluir a jornada de trabalho dela. A segunda é que o risco de um negócio capitalista, o risco deveria estar com quem se apropria da geração do valor. Sim. O risco não é assim. O risco é transferido ao trabalhador. Esse trabalhador, ele precisa pagar pela bicicleta. Se tiver causar algum dano à bicicleta, ele vai ter que pagar pelo dano que causou a bicicleta. Ele só vai, como o Cauê comentou aqui, ele só vai receber estritamente as horas que ele trabalhou. Estritamente. E vai receber pouco por ele poder fazer, pela quantidade de entregas que ele conseguir fazer, que não é que ele conseguir porque às vezes a produção para, é porque chega um momento em que ele está exaurido fisicamente. Sim. Onde é como se a gente estivesse esperando ali, estivesse extraindo apenas sabe, a força bestial ali para que as coisas aconteçam. Então, assim, essa imagem, ela expressa o que a gente... Um tipo de sociedade em que esse sujeito, ele também, quando ele se vê em risco, porque ele está isolado. Ele olha para o aplicativo dele, olha para o celular e toma as decisões de quantas horas ele vai conseguir. E aí fica uma impressão de que se ele trabalhar o suficiente, ele vai garantir a sua subsistência. E depois também é outra coisa, né? Que é o que ele disse, tipo, a própria pessoa também tem que usar o seu próprio telemóvel. Estás a saber? As pessoas, tipo, se calhar olham para isto do género, pronto. Tipo, não, mas é na boa, não sei o quê. Mas eu até acho errado, né? No fundo, imagina, estás tipo a gastar a tua bateria, estás a viciar a bateria, tens que, se calhar, meter a carregar várias vezes ao dia, que eles trabalham várias horas.
né? Estás a foder algo que é teu, estás a ver? Tipo, tu numa empresa qualquer, entras, pegas no telemóvel, metes no cacifo e não utilizas, estás a ver? Que no fundo, esta cena deste trabalho, eles deviam dar ao cliente um certo dispositivo, um telemóvel mesmo deles, uma cena que eles iriam para os clientes, com GPS, né? Com GPS, com as condições basicamente que o cliente, que o trabalhador poderia utilizar. E se aquele aparelho cai, não tem bateria, não tem isto, não tem aquilo, epá, o trabalhador se fode. A empresa é que devia cobrar isso, né? Mas não é o caso também. E assim, relatos de jovens que pedalam aí 80 quilômetros por dia para conseguir, muitas vezes, não atingir um salário mínimo. Agora, Eusébio, qual deveria ser a política pública para a juventude no Brasil? Então, acho que a primeira coisa, assim, o mercado de trabalho, ele é um só, né? Então, assim, a gente realizar um mercado de trabalho, a gente ter políticas que garantam condições adequadas, né, de uma vida profissional, com possibilidade de progressão de carreira, com garantias de proteção trabalhista de forma multidimensional, isso é fundamental para todas as categorias, né? E para todas as faixas etárias e para todas as pessoas que atuam no mercado de trabalho no Brasil. A juventude ela tem uma condição específica. A condição específica é que ela está num momento de experimentação, construção de autonomia e transição para a vida adulta. É isso que está. O jovem, ele tem que poder fazer escolhas, ele tem que poder, sobretudo, escolher ficar sem trabalhar, se for o caso, para que ele possa estudar. Sim. Numa sociedade, o Brasil conseguiu reduzir um pouco a participação dos jovens no mercado de trabalho entre os jovens e adolescentes. Mas para isso, sabe o que aconteceu? É que nos anos 2000, o Brasil ampliou a renda das famílias. Sim. Ao ampliar a renda das famílias, os jovens puderam estudar, puderam optar em se qualificar. Sim. A crise, eu só quero dizer o seguinte, que a crise, o desemprego, a redução da renda das famílias, a destruição de direitos trabalhistas e direitos sociais, a destruição do SUS, a privatização da educação, tudo isso corrobora com um tipo de trabalho como esse. Quanto mais as pessoas estiverem desesperadas, mais dispostas elas estão a vender, a entregar a sua força de trabalho por qualquer quantia. Só para finalizar, existe uma questão, o salário mínimo, ele não é aleatório, não é um salário, o salário mínimo não existe simplesmente porque alguém pensou. A ideia de um salário mínimo, que ainda é insuficiente, mas a ideia é que as pessoas tenham condições de subsistir. Então, claro. O último cálculo é de que para uma família de 4 pessoas, o mínimo deveria ser em torno de R$4 mil. R$4 mil. E o que a gente vê é o seguinte, é que em ocupações como essa, o trabalho intermitente possibilita isso. Uma família de 4 pessoas, R$4 mil, né? E o problema nem é esse. O problema é que se for preciso, há famílias de 4 pessoas que se for preciso nem conseguem ter um salário apenas, né? Tem que sobreviver, imaginamos, com R$600 ou R$1.000, estás a ver? Para tipo 4 pessoas, o que é tipo ridículo, é um preço muito pouco, estás a ver? É muito fodido, mano. É uma desigualdade tipo enorme, literalmente. Né? Possibilita que as pessoas elas recebam salários inferiores ao salário mínimo. Às vezes inferiores a R$500. Sim. E se elas se acidentarem, ou se elas se machucarem, ou se elas estiverem em depressão, uma patologia tão comum hoje, elas correm o risco de não terem condições de subsistir materialmente. E isso é deplorável. Sim. Né? Agora, Cauê, no documentário, no GIG, vocês fazem um recorte de gênero? Porque eu li uma reportagem sobre as mulheres que, exercem essas funções. Então, tem desde a motorista de Uber, que já tem uma jornada dupla, já trabalha em casa, já cuida dos filhos e também daí se submete ao trabalho de motorista de Uber para conseguir a renda. E tem o caso das entregadoras, que eu li que é super interessante, que elas acabam fazendo menos entregas que os homens, porque os próprios donos de restaurante acabam passando mais para os homens por acharem que eles são mais ágeis do que as mulheres. Então, ela acaba pegando menos pedido também. Então, existe um recorte de gênero no documentário? Não, assim, a gente tentou mostrar essa palheta de vários empregos, mas acho que o principal do documentário, acho que é mais essa troca de experiência, de ideias, do que está acontecendo.
a gente não abordou muito, porque é tudo muito novo, né? Tem muito assunto para fazer mesmo. Sim. Mas enfim, tem, como fala? Nas entrevistas que vocês fizeram, vocês acabaram conversando com muito mais homens que passaram essas experiências. Não, tem a empregada doméstica, sim, né, que é a diarista. Teve uma menina que fazia de bicicleta, que a gente fez, só que estava meio no começo, assim. Quando a gente estava fazendo o filme, essas bicicletas não estavam ainda nesse auge, assim, né? Eram mais os motoqueiros. Agora não, agora as bicicletas estão aí e tudo. Mas não, um recorte de gênero não tem, assim. A gente tentou mais mostrar como está acontecendo isso lá fora, como está acontecendo aqui. Você viu diferenças entre o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui? Lá fora eles já estão se organizando para criar leis e criar... Sim, regulamentar. Então, regulamentar. Então, na Espanha teve, no próprio Estados Unidos, em algumas cidades. E eu acho que o debate é esse mesmo, de trazer essa informação, de fazer as pessoas... Acho que por isso que o filme está fazendo esse sucesso, assim, né? Sim. Porque acho que é tudo muito novo. Nunca ninguém não, né? Mas as pessoas não estavam parando para pensar sobre isso, sabe? Sim, é um debate bem do momento agora. E aí eu acho que depois que a gente lançou o trailer, a gente veio puxando isso, sabe? Sim. Então a gente fez matéria para Folha, ajudamos, fizemos matéria para a BBC. Então a gente está trazendo um tema... através disso, assim. E é isso, acho que como tem mutação esse assunto também, enfim, assistam o filme. Agora, Cauê, a gente estava falando, desculpa, só rapidamente, emendando aqui com o que o Cauê estava falando, da transformação do trabalho num videogame, praticamente, né? A gamificação do trabalho, né? A gente também fala isso. Disso, das pessoas, das empresas, né, contratarem psicólogos e como fazer as pessoas se tornarem viciados em trabalho, assim, né? E achar que é um game mesmo que você está ali. E é isso, e de ficar te dando bônus, né? Use o tal aplicativo, ganhe tanto, finalize tantas rotas e você vai ganhar. Então, vira uma gamificação no trabalho, isso é um termo, né, que os especialistas usam, tudo. O aplicativo, ganhe tal. Finalizando, 10 pedidos ganha mais R$80, 15 pedidos ganho mais R$150, 20 pedidos ganho mais R$300. Finalize tantas rotas e você vai ganhar. Então, vira uma gamificação no trabalho, isso é um termo, né, que os especialistas usam, tudo. Mas só do usuário ou de quem trabalha pelo aplicativo também? De quem trabalha. Não, de quem trabalha, exatamente. Puxa. De quem trabalha. A pessoa, né, ela trabalha 18 horas e ela tá achando, né, E a remuneração, por exemplo, do motoboy, eu acho que tem ligação direta com o número de acidentes e mortes, porque eles ganham pela quantidade de entregas que eles fazem. Sim. E é um videogame, né? Sim. Ele se joga na estrada e eu tenho que fazer o máximo possível, ele rompe com qualquer padrão de velocidade e vai assim, trabalhando às vezes um dia inteirinho. É super, quase natural a quantidade de acidentes e de mortes onerando o SUS. É uma tragédia, se a gente for pensar bem. Né? No filme a gente fala sobre isso, né? O motoboy, por exemplo, né? Ele tem que pôr a gasolina na moto, né? Ele tem que ter a moto, ele tem que pôr a gasolina na moto, aí ele tem que ter dinheiro para a internet do celular, né? Para conseguir trabalhar. Aí talvez um seguro, né? Aí quando ele cai, ele vai para o SUS. Então ele vai para o governo que acaba pagando isso. Então é um sistema cruel, assim, se a gente não fizer uma política, né? Ou parar para pensar, né? Nessas regulamentações. Nessas regulamentações e como vamos trabalhar, assim, né? Não, só ia dizer uma coisa que é muito relevante no filme também, em outros trabalhos análogos a este, é que ainda que fosse possível ter o maior volume de dados desses 4 milhões de trabalhadores, as empresas se recusam a ceder as informações. Então, ter registros como esse filme são fundamentais para que a gente consiga fazer estudos futuramente. Sim. Porque a gente poderia saber quantas mulheres têm, quais são os riscos que elas correm, elas reportam cada vez que elas sofrem algum tipo de assédio, algum tipo de... E as empresas simplesmente se calam, escondem, né? Sim. Não, a gente mesmo tentou entrevistas, né? Tentamos
saber o lado de cada empresa também. Assim, a gente citou nesse filme só a Uber, mas não a Uber, porque a gente não é contra a Uber. A gente só está falando de um sistema precarizado de pessoas sendo, né, estranguladas, né? Então, enfim, esse é o caminho do filme, assim, A sabe? Uber conversou com vocês? Não, também não. Eles mandaram, falaram que não tinham uma pessoa para falar com a gente, um porta-voz. Sim. Mas, assim, tudo do filme, mais informações estão no site, né, da GIG, a uberização do trabalho, e no site da Repórter Brasil também. Aí lá tem a carta que eles mandaram para a gente, as respostas, porque a gente queria, né, também saber esse outro lado. Como pensa. Agora, existe um lugar físico aqui, a Uber? Existe alguns lugares. Assim, por exemplo, quando eles chegam numa cidade, eles abrem um escritório, eles cadastram os motoristas que querem fazer, né? Eles fazem um lançamento. Tem aqui em São Paulo também, tem... Mas deve ser uma coisa mínima. São escritórios, né? Desses grandes escritórios, grandes avenidas. Tem um depoimento que mais te marcou durante... Tem, né? Tem várias coisas, assim, por exemplo, o motoboy que estava em cima da cama, né? Numa favela, em Guarulhos, com a perna arrebentada, e você vê a situação da família, né? Você vê que ele não tem muito como sair dali, o que ele tinha era uma moto, que agora está toda torcida na garagem, sabe? Esse tipo de depoimento. Esse tipo de depoimento. Por exemplo, o nosso personagem, que é o motorista, né, de aplicativo, ele estudou na USP, sabe? Ele se formou, é um cara estudado, sabe muito bem dessa precarização, né? Mas ele também não tem muita solução. Foi o jeito de pagar as contas, entendeu? Sim. Claro. Agora, Eusébio, com essa uberização aí generalizada, quem perde mais é o jovem ou é o trabalhador que já tem mais idade? Ou todo mundo perde? Assim, vale dizer, né, que o Brasil, ele tem, como na gênese do nosso mercado de trabalho, ela é marcada pelo alto desemprego, baixos salários e alta rotatividade. E grande informalidade, ou se preferir, né, de forma mais precisa, de subemprego. Então, isso é uma característica do nosso mercado de trabalho. A gente, quando aboliu a escravidão no Brasil, a gente, em vez de ocupar as pessoas que tinham sido escravizadas, a gente resolveu importar força de trabalho. Sim. Então, a gente sempre manteve um volume muito grande de trabalhadores que ficavam à margem do mercado de trabalho. Isso sempre foi funcional para a nossa economia. Foi funcional porque mantinha os serviços, né, a pessoa, por um preço muito barato, né? Então, não é à toa que durante os anos 2000, quando se discutiu a regularização das empregadas domésticas, ou do trabalho doméstico, né? Que foi aquele frenesi, aquela questão assim, mas como assim a gente vai fornecer às empregadas parte dos direitos trabalhistas? Isso criou um escândalo. Um escândalo, porque assim, está se acostumado a ter todo tipo de trabalho praticamente de graça, ou muito barato, né? Então, assim, a gente tem isso. Isso é uma... E assim, como a gente vive uma economia muito instável, as pessoas se condicionaram a viver uma outra crise, pega a caixinha de isopor e vai vender água no farol. Isso é muito comum, né? Entre a população, entre os trabalhadores mais pauperizados. A diferença também, é o que a gente vive agora, é que esse processo tem... Tipo, imaginem, eles aqui falaram, por exemplo, daquela família, daquele homem, daquela mulher que diz assim, ok, em vez de fazer isso, não, tipo, vou ali ao mercado, vou comprar várias garrafas e vou ali para a praia e vou vender. Estás a ver? Imaginem, qual é que é a diferença neste caso entre a Uber e aquela pessoa, né? Até podemos fazer no fundo aqui um rápido bloco de notas, ok? Muito rápido. Vou pô-lo aqui para vocês, por exemplo, verem, né? Vamos, por exemplo, Uber e comerciante de água. Estás a ver? Para vermos tipo as diferenças, estás a ver? Tipo de cada cena no fundo. Imaginem, Uber, vamos imaginar, paga 30 reais.
né? Paga 30 reais, o comerciante da água pode também ganhar 30 reais, como pode ganhar mais, né? Vai depender do mercado, né? Depender do mercado, depender das pessoas, se tiver muitas pessoas na praia ou não, etc, né? No fundo também o Uber é a mesma merda, no fundo é tipo, vai também depender imaginamos de quantos pedidos vai basicamente entregar. A Uber, né, não tem seguro, ou seja, o comerciante da água obviamente também não tem seguro, né? Mas o comerciante da água no fundo está parado, né? Está parado, provavelmente, pá, claro que pode ser morto, pode ser levar com um tiro, ou caralho, etc, é claro, né? Mas andar na estrada, né? Tipo, de bicicleta, de moto ou não sei o que, é muito mais inseguro do que estás tipo parado, obviamente, na comerciante nem água, né? Não tem seguro, pode pagar mais, né? Tem sempre aquela vantagem de, obviamente, de ter mais no fundo de segurança, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que no fundo há um grande risco, né? Há uma grande coisa. E tipo, o Uber precisa de internet, né? Foi o que eles disseram. Precisa de internet. Aqui tu não precisas de internet. Já é no fundo mais um gasto que é preciso por ser no fundo um negócio local e o outro não, né? Precisa de internet. Aqui no fundo o Uber, né, tá sempre no fundo dependente, né? Está sempre dependência, né? Dependência. Está sempre dependente no fundo do sistema, no fundo da Uber. O comerciante literalmente pega no dinheiro, né? Pega em dinheiro. Recebe dinheiro líquido. Recebe dinheiro físico. Pronto. Ou seja, o que eu quero dizer... Há sempre daquela dependência, né? O Uber é sempre a mesma coisa como aqui na Twitch. Uma pessoa está sempre dependente daquilo que eles vão pagar, dependente também do fundo do que nós também fazemos. Mas estamos sempre dependentes e há sempre ali, se for preciso, um mês ou algumas semanas que funciona diferente no fundo das outras empresas, né? E passa lá, e há muitas outras coisas, percebem? Mas... eu queria, no fundo, fazer um pequeno gráfico que realmente, pá, para quem tipo, trabalha nesse tipo de empresa, da Glovo, Uber e outras coisas, etc., precisa muito bem analisar o mercado, porque, é como o gajo disse, né? Imagina, tu sais da casa, tudo bem que há pessoas que têm contas para pagar e tudo isso, etc. Se calhar não têm a sua família, algumas ajudas, não tem um pequeno fundo da sua conta bancária e tem que pagar e tem que se mexer. Mas, porra, também sair de casa para receber, para saber 30 reais, vamos imaginar, e se for preciso nem recebê-los, imaginamos cair e ir parar ao hospital, imaginamos, foda-se, é fedido, mano, é fedido. É muito fodido, mano. Uma pessoa tem que se mexer e caralho, mas também tem que saber também, no fundo, analisar o mercado e analisar, no fundo, as empresas, né? Tem acometido também as classes médias. Mas é aquilo que eu estou a dizer. Não significa que eu estou a dizer que, imaginamos, ir vender água para uma praia seja melhor. Só estou a dizer é que, tipo, pá, se nós tivemos também, fomos ir buscar também várias coisinhas, mini merdinhas, pá, andares na estrada é tipo muito mais perigoso e tipo, tens muito mais probabilidade de tipo caíres, percebes? Ou ir parar literalmente ao hospital. É um emprego bem mais complicado. Tu, por exemplo, até na praia, tu meio que podes estar acolhido meio por um teto, não te cai chuva e o caralho, etc. Tu se preciso andar de aplicativo, tens que andar na chuva, não é? Se quiseres andar naquele dia. Sim. Então, pessoas com curso... Porque também há aquela ideia de que, pronto, ok, vou andar na chuva hoje, porque se calhar não tem tantas pessoas a trabalharem no aplicativo da Uber, então hoje vou ganhar mais e vou fazer mais pedidos. Superior passam a ser acometidas por ocupações que não vão lhes dar uma trajetória, que não tem um salário estável, que não lhes garante um salário, uma ocupação segura. Então é isso que a gente está vendo acontecer. É essa característica de uma ocupação que sempre
acometeu a população mais pobre, agora vai se difundindo, ou seja, isso é péssimo para o mercado de trabalho como um todo. O mercado de trabalho, como eu falei, é um só. Cada vez que a gente reduz os níveis de salário, isso, como a gente conseguiu nos anos 2000, elevar o salário mínimo, isso criar um efeito em cadeia de aumentar o nível de salário como um todo, cada vez que a gente difunde ocupações precárias, a gente acaba também empurrando todos os salários para baixo. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece. Curtiram? Oh, tá fixe o comentário ou não? O que acharam? Curti. Uberização do trabalho. Documentário discute a precarização pós-reforma da rede TVT. Ok? Neste caso vimos desde o Daily Motion, ok? O videozinho está lá no Daily Motion e foi feito o upload há 3 anos, ok? Olha, mas sim, mas dá uma boa perspectiva. E no fundo isto toda a gente devia tipo ver, né? Devia saber desta informação. Porque... porque às vezes também pode ser sempre no fundo uma solução, né? Para quem quer ganhar dinheiro, mas também tem que analisar no fundo como é que é este mercado, não é? Mas no fundo nós vemos aqui uma grande empresa, que neste caso é a Uber, uma puta de uma gigante empresa, não é? A aproveitar-se de uma maneira tipo ridícula, literalmente, dos condutores, tanto de motas como de carros, como de bicicleta, de uma maneira no fundo ridícula, ok?